Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a estudar gramática. Vamos ver hoje ocorrência de crase. O que é crase, afinal? Veja lá, guarde a definição e pense o seguinte. Crase é uma palavra de origem grega que significa fusão. Então, fusão de que com o que. Vamos ver a definição e quais são os casos em que ocorre crase. Quando é que vai haver essa fusão? Fusão de duas vogais idênticas, marcada pelo acento grave. Então, em português, será a fusão de A mais A. Duas vogais idênticas, marcada pelo acento grave. Acento grave não é crase. Crase é o fenômeno da junção, é a fusão desses dois As. Quando vai ocorrer, então? Veja aí. Teremos o A preposição, que pode ser exigido por um nome, não é? Ou por um verbo, casos que nós já vimos em regência verbal na aula passada, ou mesmo numa locução adverbial, que daqui a pouco falaremos. Então, veja, é esse A preposição mais o A artigo definido feminino, seja no singular ou no plural, o A pronome demonstrativo, não é? Então, um exemplo do A pronome demonstrativo. Não comprei a bolsa que queria, comprei a que foi possível, quer dizer, aquela que foi possível. Tudo bem? E quando aparece o próprio pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo. E aí não importa se aquele é uma palavra masculina, muita gente se assusta, porque a fusão é com o A que inicia o demonstrativo. Veja lá, a ocorrência de crase se deu com a preposição mais o A que inicia aquele ou aqueles, o A que inicia aquela ou aquelas e o A do aquilo. Viram aí que eu preciso dos dois As, né? Ou esse A preposição vem através de um termo regente que exige que apareça a preposição A, ou há uma outra situação em que esse A preposição aparece sem que haja um termo regente que exija essa preposição A. Essa circunstância é a circunstância da locução adverbial feminina. Você deve se lembrar que para formar uma locução adverbial sempre será necessária a colocação de uma preposição. Se essa preposição for a preposição a e aparecer no núcleo dessa locução adverbial uma palavra feminina, ocorrerá crase. Então eu tenho o convencional, aquilo que todo mundo já sabe, não é? O a artigo, mais o a preposição. Então refiro-me, quem se refere a alguma coisa, a alguém. Refiro-me à prima do Leonardo. Então apareceu o a preposição e o a artigo definido que está ligado ao substantivo prima. Abaixo eu coloquei uma palavra masculina, para que você perceba que se houvesse uma palavra masculina, o artigo a aparecer seria o artigo o, um artigo masculino. Portanto, não haveria as duas vogais idênticas para a ocorrência de crase. Então, refiro-me ao primo do Leonardo. Essa é a situação da locução adverbial feminina que eu disse que é menos convencional e que as pessoas às vezes acabam por escorregar. Peraí, ocorre ou não ocorre crase nessa locução? Então veja, quando eu digo a noite estava fria, estamos utilizando o substantivo noite para designar a coisa, não é? Uma parte do dia, a noite estava fria, é noite, substantivo só. E aí exerce até, se você quiser pensar sintaticamente, a função de sujeito. A noite, sujeito, estava fria, predicado. Muito bem, se eu quiser transformar o substantivo noite em uma locução adverbial feminina, eu posso fazê-lo. Mas como eu vou fazer essa transformação? Eu sou obrigado a pensar na colocação de uma preposição. No caso, a preposição a. Então vejam que não há um termo regente exigindo a preposição a, mas eu subentendo a preposição a e por ser a palavra noite feminina, para ficar bem claro que eu estou utilizando uma locução adverbial e não noite simplesmente para nomear o período do dia, eu coloco a preposição e o artigo que acompanharia a palavra noite. Vou juntar os dois e vai aparecer a ocorrência de crase. Então veja aí, a noite com acento grave fazia frio. Entenderam? Então, ou aparece a preposição mais o a, ou artigo, ou pronome demonstrativo, ou o a que inicia aquele, aquela, aquilo,
tudo bem? Ou então vai ocorrer crase nessas locuções adverbiais femininas. A gramática costuma fazer uma restrição. Nas locuções adverbiais femininas de instrumento, não ocorre crase. Né? Discutível essa restrição, mas, por exemplo, se você vir alguma sentença, né, em que esteja escrito ele fez o trabalho, a tinta, na verdade, aí significa a caneta, não é? Não vai ocorrer crase, mesmo sendo uma locução adverbial feminina. Continuando nosso estudo sobre crase, eu quero que você perceba quando não vai ocorrer crase. Então, peraí, se eu não tiver a preposição, ou se eu não tiver ali o artigo, não vai ocorrer crase, tudo bem? Mas há alguns casos que mesmo se sabendo dessas circunstâncias, as pessoas ainda apresentam algumas dúvidas. Espero que não seja esse o seu caso, né, que você já tenha entendido perfeitamente. Mesmo assim, vamos reforçar essas não ocorrências. Vejamos então quais são os casos de não ocorrência. Veja lá. Não ocorre crase diante de verbo. Por que não? Porque verbo não admite artigo, a não ser que seja um verbo substantivado, que esteja sendo usado como substantivo. Não é o caso aí. Eu tenho começou a cantar, esse a simplesmente está ligando dois verbos, não é? Então, começou a cantar. Não há artigo, é uma preposição que faz o seu papel de ligar dois elementos. Não ocorre crase também diante de pronomes em geral. Veja lá, o que você disse a ela, né? Os pronomes em geral não admitem a presença do artigo. Se eles não admitem o artigo, o que vai estar ali